Louvo ao Senhor Jesus por essa noite. Sou grata a Deus por mais essa oportunidade a qual o Senhor nos dá. Se chegamos aqui nessa noite, foi pela graça. A graça do Pai é ela que tem nos sustentado no meio dessa caminhada, aleluia, de vitória e de lutas também. É o Senhor que tem nos sustentado. Sou grata a Deus pelo convite. Quero agradecer minha amada que está ali na porta, irmã Mira, pelo convite. Aleluia, é sempre um prazer retornar a esta casa. Aleluia, que Deus possa abençoar os pastores deste ministério, a qual sempre nos recebe, aleluia, com carinho. E nós nos sentimos bem-vindos. Que Deus possa abençoar o círculo de oração, o Senhor e a luz, por essa festa linda. Que o Senhor possa renovar as forças de vocês. Porque nada melhor do que o renovo de Deus. Aleluia. Eu quero, antes de entrarmos na palavra, conversei aqui com os meninos e fiquei muito feliz. O Senhor proveu para que estivesse aqui. Aleluia. Quando a irmã disse para mim que não estaria, eu fiquei brava lá do outro lado, viu? E o Senhor Jesus me ouviu. Eu não sei qual foi o reboliço para tu ficar, mas tu ficou. Aleluia. Eu quero deixar um louvor no altar do Senhor. E mediante a cada louvor aqui adorado nessa noite, aleluia, louvores aonde Deus falou profundamente ao nosso coração. Vem aqui o irmão, aleluia, e adorou um hino tão lindo. E eu falei, Deus. Aí o grupo das irmãs louva que não haverá morte. Eu falei, Deus, que louvor adorar. Aleluia, não haverá morte lá. Aleluia, para completar. E eu falei, Deus, que louvor adorar. E eu estava sentada ali e eu falei, Senhor, neste culto é do teu renovo. Aleluia. Quem precisa ser renovado nessa noite? Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração mais uma vez. Pai, eu quero ser levado por tua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Renovo. O que eu quero é renovo. De novo. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra ter o brilho no rosto. De novo. Oh,
renova, Senhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para te servir melhor. Renovo. O que eu quero é renovo. Renovo. De novo. Renovo. O que eu quero é renovo. Pra ter o brilho no rosto. De novo. Nós queremos o teu renovo nessa noite, Pai. E aonde tiver alguém, Senhor, que ousa te adorar nessa noite, toca, Pai, toca, Pai, toca, Senhor. Seja tocado aí, seja renovado aí, seja tocado aí. Oh, toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca-me, toca-me. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Toca, toca-me, Senhor, toca-me, Senhor. Nem mais um passo darei, nada farei sem ti. Tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem renovo na casa, tem, oh, renovo, tem renovo, oh, tem renovo aqui. Se eu fosse você, levantava a tua mão para adorar. Acorda, Jesus está na casa. Tem renovo aqui. Tem renovo aqui. O Espírito Santo está aqui. Ele está aqui. Oh, Espírito Santo, desça aqui como fogo. Desça aqui como fogo. Assim como Rabacai foi em Atos 2, que haja Rabacamandai, haja um vento impetuoso e verbadai sobre este lugar, que a tua graça desça neste lugar, Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo.
navegarei no oceano, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano, e ali adorarei ao Deus do meu amor. A nave da igreja se põe sobre os nossos pés. Espírito, Espírito, que nasce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que nasce como fogo, vem como em Pentecoste e enche este lugar. Oh! Arabacamadarabash, vem Espírito de Deus. Oh, aleluia. Aproveita que você está de pé, abre a sua Bíblia no tema. Continua comigo, tecladista. Aleluia. Bateria também, se quiser, pode ficar aí. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 25. A presença de Deus está notória aqui na casa. Quem sentiu, sentiu. Quem não sentiu, lamento. Aleluia. Deus está na casa. Aleluia. Livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. O tema está no versículo 13 deste congresso, mas eu quero ler com a igreja a partir do versículo 1. O título, a ênfase se diz assim: o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saem ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso de que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vende, aos que o vende, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as
outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, ou melhor, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Curve a sua cabeça onde você está. Ore comigo, mas ore mesmo. E nessa oração, peça para que Deus fale contigo nessa noite. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te dou graças, Senhor, por este culto. Te dou graças, Senhor Jesus amado, por este congresso tão lindo, Senhor. Tudo foi preparado em adoração ao Teu nome. E sentimos a Tua presença na casa. Mas está aqui, Senhor, a Tua palavra. E eu sei que o Senhor já falou de uma forma gloriosa no dia de ontem. E eu sei que não será diferente no dia de hoje. Por isso, Pai, eu não posso iniciar essa ministração sem antes orar e pedir para que o Senhor me use nessa noite. Sabes bem, Senhor, que estou em total dependência do Senhor nessa noite. Pai querido, mas como eu sempre digo, em cada oportunidade que o Senhor me dá, a Tua graça, ela me basta nessa noite. Fala conosco não aquilo, Pai, que queremos ouvir. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir de Ti nessa noite. Pai, abra, Senhor Jesus, entendimento do Teu povo. Tirai, Pai, tira os comichões dos ouvidos, porque de fato Pai querido, há quantos, Pai, não tem entendido a Tua palavra, até ouve, mas não entende. Que nessa noite, Pai, venha ser diferente, Pai, que viemos entender, compreender, temer e tremer diante da Tua palavra, que viemos guardá-la em nossos corações. Assim como Davi diz, Pai, assim como Davi vai dizer que guardou a Tua palavra no coração para não pecar contra Ti. Que nessa noite, Pai, que os nossos corpos venham estremecer mediante a Tua palavra. Que viemos, Pai, entender a revelação da Tua palavra, o ensinamento a qual o Senhor irá nos dar. Fala conosco nessa noite, Pai. É o que eu lhe peço, Senhor, e te dou graças porque eu sei, Senhor, que Tu és fiel. Santo Espírito de Deus, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Faça como Tu bem queres, Tu tem total liberdade em nosso meio. Se assente glorificando ao Senhor. Aleluia. Estamos mediante a um texto bem conhecido, principalmente por nós cristãos. Quem de nós nunca ouviu falar acerca desta parábola das 10 virgens? Quando eu olho principalmente para os 4 evangelhos, aleluia, quando eu olho para a palavra, quando eu olho para os ensinamentos, a qual Jesus vai nos trazer, mediante a esses 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando eu olho para os textos, eu vejo Jesus muitas das vezes ensinando por meio de parábolas. Era uma forma, um meio, uma estratégia, acredito eu, para que o povo compreendesse e entendesse. Jesus vai ensinar, aleluia, por meio de parábolas, para um povo que naquela época era difícil entendimento. Era necessário uma linguagem mais compreensiva. Era necessário texto, ou melhor, palavras de fácil compreensão para aquele povo entender. Quando eu olho, aleluia, para as parábolas, eu vejo, aleluia, grandes ensinamentos. Mas quando eu olho para o capítulo 24, aonde o capítulo 24 vai se iniciar como o famoso sermão profético, eu vejo Jesus agora falando de uma forma mais séria. Eu compreendo e observo as palavras do Mestre, aleluia, nos trazendo, aleluia, observações, nos trazendo direções acerca dos últimos dias. O sermão profético, aquele conhecido, todos nós sabemos que estava Jesus no Monte das Oliveiras.
Ele vai iniciar, é claro, com a saída de Jesus do templo. E os discípulos, aleluia, atentamente vai mostrar para Jesus o templo. Vai querer mostrar para Jesus a estrutura. Mas Jesus vai olhar para eles e vai dizer, aleluia, que estando assentado, ou melhor, não vedes tudo isso, em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Jesus vai declarar para os discípulos e isso vai causar uma curiosidade naqueles homens. E agora, estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, eles vão ter com Jesus e vai pedir para que o mestre lhes ensinasse, para que o mestre lhe falasse acerca dos últimos dias e acerca da sua volta. E Jesus vai começar, aleluia, com uma frase que deveria nos causar um tremor muito grande. E qual é a frase, missionária? Jesus vai dizer, acautelai-vos. Jesus vai iniciar dando uma instrução, aleluia, para todos nós, acerca dos últimos dias. Acautelai-vos, para que ninguém vos engane. E aí Jesus vai continuar explicando. Jesus vai continuar avisando, aleluia, acerca dos princípios das dores. Jesus vai começar a explicar, dizendo o que haveria de acontecer. E Jesus vai explicar para aqueles homens, para todos aqueles que estavam a ouvir, mediante aquele ambiente, mediante ao Monte das Oliveiras. E ele vai dizer, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E quando ele chega, aleluia, quando ele chega nos versículos a seguir, e uma coisa me chama muito a atenção, que Jesus ele vai mencionar, aleluia, acerca do período a qual viveu Noé. Acerca de como era naquela época. E ele vai dizer assim como era no período, na época de Noé. Pois muitos casavam e davam-se em casamento. Ele vai dizer assim que muitos bebiam, comiam. Aleluia. Até que Noé entrou dentro da arca. E aí veio o dilúvio. E foi somente assim que perceberam que todas as palavras apregoadas por Noé na direção de Deus eram verdadeiras. Aí caíram em si. Aí perceberam que aquilo que Deus avisara, aquilo que Deus, através de Noé, alertava, aconteceu. Mas aí não teve tempo. Somente Noé e a sua família foram salvos. Jesus vai comparar este período com um período da sua vinda. E quando eu olho para esse texto, eu vejo a igreja do século 21. Eu vejo o povo do século 21. Muitos comem e bebem, se preocupam com tantas coisas, casam e dão-se em casamento, se preocupam tanto com as suas festas, se preocupam tanto com as coisas terrenas, mas o Senhor tem anunciado, o Senhor tem usado os seus profetas para alertar uma igreja que, embora há alguns que ainda ouvem, muitos estão como a época de Isaías, Jeremias e Ezequiel, tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não contempla os sinais. É Deus dizendo nessa noite: arrancai os comichões dos vossos ouvidos, porque o noivo ele vem, o noivo ele vem, e ele vem, ele vem buscar a tua noiva. Eu não vim aqui nessa noite pregar uma palavra Nutella, para crente Nutella, que está acostumada a ouvir palavra que alisa o ego. Eu não vim aqui nessa noite pregar uma palavra para massagear Abacai.
Eu vim nessa noite e quando eu coloquei meu joelho neste lugar, eu falei para Deus, Deus, Tu és Deus sobre este lugar. Fala como quiseres falar. Fale na batalha da forma que quiser falar. Que preocupações temos tido nós com a nossa vida espiritual? Qual é a preocupação que temos durante o nosso dia a dia? Qual é a preparação? Quando Jesus vai usar e vai citar essa parábola das 10 noivas, Jesus vai nos trazer um alerta muito grande. E aí eu fiquei a pensar, e hoje eu fiquei a refletir novamente nesse texto, que já pregoei algumas vezes. Aleluia, não tem nenhuma semana a qual preguei esse texto em um congresso também. Mas por mais que Deus fale, filha, este povo tem estado com duro coração. Vou melhorar. Este povo é um povo de duro coração. Muitos abacais se acostumaram com a posição de comodismo espiritual a qual estão vivendo. E o Senhor falou ao meu coração, e talvez alguém vai se espantar na nave da igreja, porque a palavra é dura, e o Senhor falou para mim, muitos têm estado como casa rebelde, porque têm ouvido, mas não têm obedecido. E eu fiquei a observar, quantos profetas o Senhor tem levantado no nosso meio, quantos têm falado Abacai na direção do Espírito Santo. E eu vou melhorar. O Senhor levantou um profeta aqui neste lugar. E embora muitos tiveram reverência, eu ainda observei e o Espírito Santo mandou. O Senhor falou, observe bem, filha. Enquanto uns, Abacai, a carne está estremecendo mediante a minha voz, outros nem ouvido têm ouvido, e se perguntar o que eu disse, não sabe, filha. Por que, missionária? Embora aparento ter pouca idade, mas nos meus 35 anos de idade, o Senhor me deu a graça de crescer, aleluia, dentro da igreja. O Senhor me deu a graça, aleluia, de desde pequena ir para a Assembleia. E desde pequena, uma coisa que eu aprendi, que naquele tempo tinha, que não tem mais. É raro ter. Havia reverência, pastor. Quem é antigo aqui vai saber o que eu estou dizendo. Aleluia, pelo diácono, pelo obreiro da porta, que dentro da igreja não podia fazer barulho, que não podia fazer bagunça, que eu estava dentro da casa de Deus. Desde pequenininha eu era instruída. Quando Deus levantava um profeta, eu observava a igreja toda calava. Não havia voz Abacamadai falando ao Abacai, a não ser a voz profética através do profeta. Havia lágrimas caindo mediante a profecia. Havia pessoas estremecendo, havia pessoas sentindo a presença mediante a profecia. E o que aconteceu com a gente? Que ouvimos a voz de Deus e não mais nos estremecemos. Deus tem anunciado há muito tempo que Ele está voltando. E tem gente ainda adormecido. Deus tem falado aos quatro cantos que Ele está voltando. Há sinais já, Arabacás, nos céus. Deus já fez sinais e mais sinais, Abacai, nos céus e na terra. Você pode olhar na rede social, profecias já aconteceram. Profecia de Joel já aconteceu. As profecias de Mateus, Abacai, têm acontecido. Rumores e guerras e rumores de guerra têm acontecido. Uns contra o outro, Abacai, tem acontecido. E como ele disse naquele grande dia,
O pai ficará contra o filho, e o filho ficará contra o pai. O próprio Jesus mesmo nos alertou. E o que é que nós temos feito que não tem observado os sinais da sua vinda? Para onde tem se voltado os nossos olhos? Para onde tem se voltado na Bacamandai? Para onde tem se voltado os nossos ouvidos? Que não temos ouvido. Estamos vivendo uma época onde as tuas necessidades terrenas têm sido mais importantes do que a tua vida espiritual. Missionária, é uma indireta? Não, é uma reta. Deus me trouxe aqui hoje debaixo de uma autoridade espiritual. E eu falei para Deus, eu sei o preço que eu pago a estar aqui. Eu sei o quanto é difícil. E ai de mim se não entregar o que Deus manda. Você se preocupa mais com a tua casa do que com a tua vida espiritual. Você se preocupa mais em não faltar no teu emprego do que com a tua vida espiritual. Tem gente que se preocupa em colocar o relógio para despertar, para não perder a hora de ir trabalhar, mas não se preocupa em colocar para despertar, para levantar na madrugada. Se preocupa, Labacai. Eu tenho um mercado para fazer, eu tenho compra para fazer, mas não se preocupa com jejum, não se preocupa com oração. E Deus está dizendo, ei, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ai, amachui de carabaxaia. O teu carro não é mais importante do que a tua vida espiritual. A roupa não é mais importante do que a tua vida espiritual. Aquele sapato tão sonhado não é mais importante. Pagamos o preço. Fazemos propósito quando precisamos de uma bênção. Descemos na madrugada como precisamos de algo. Quando precisamos de uma providência, nós oramos. Ah, se as vossas preocupações, diz o Senhor, fossem priorizadas para a tua vida espiritual. Ah, se você pudesse com os olhos da fé se examinar nessa noite. Com o raio-x espiritual. Se autoanalisar nessa noite. E a pergunta do Espírito Santo é, será que tem reserva de azeite aí? Aparência, todo mundo anda. E é fácil. Se vestir, passar um perfume da hora e vir para o culto é fácil. Colocar um terno ou uma saia é fácil. Andar na aparência, aparentando ser alguma coisa é fácil. Dizer que é alguma coisa é fácil. Jesus vai explicar através da parábola das 10 virgens, dizendo que todas estavam vestidas. Todas estavam vestidas da mesma forma. Todas carregavam as suas lamparinas. Todas estavam aparentemente iguais. Mas quando eu olho para o texto, eu vejo uma diferença. Tinha uma Zebacai lamparina acesa. Estavam carregando as suas lamparinas acesas. Mas quando eu olho para o texto, eu vejo uma diferença. Que talvez não é a preocupação de alguns aqui. E qual é, missionária? Não basta apenas ter lamparina acesa. Tem que ter azeite de reserva. Não basta só andar na aparência. Tem que ter conteúdo. Não basta apenas parecer e dizer que é aquele que é cheio da graça, Arabacai. Ele tem reserva de azeite, ele carrega azeite, porque o mais importante não é a lamparina, Arabacai.
azeite, porque sem azeite não tem lamparina acesa. Segura aí, baterista. Ei, carabadaca. Deus está na casa, ei. Andei para subir, carabadará. Não basta abacai, não basta ter título, não basta ter abacai, cargo, não basta andar por aí chacoalhando a tua credencial, não basta andar com a tua Bíblia de braço do braço, tem que ter abacai, tem que ter reserva, tem que ter azeite, tem que ter presença. Oh, tem que ter presença. Cadê a reserva de abacate, de azeite? Cadê a tua reserva de azeite? E missionária, não estou entendendo, hein? Outra observação, e você já vai entender, calma aí. A Bíblia vai dizer que tardando o esposo, elas estavam esperando. Mas ele não chegou na hora que elas imaginavam. Não avisou o horário. Não marcou a hora, os minutos exatos que chegaria. Quem está aguardando não sabe a hora. Quem está à espera não sabe a hora que vai vir. E aí, missionária, a Bíblia vai dizer que tardando o esposo, aleluia, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E aí há pregadores que dizem que elas dormiram no sono do comodismo. Mas quando eu olho para esse texto, eu vou lá em Provérbios 31. E aí você vai entender a diferença. Todas dormiram, mas as 5 que estavam com as suas reservas, com a sua reserva de azeite. Provérbios 31, 18 vai dizer: ela percebe que o seu ganho é bom, e a sua lâmpada não se apaga, nem enquanto dorme. Dormiram, mas tinha lâmpada acesa. Dormiram que nem as loucas, mas tinha lâmpada acesa. Porque um abacaio crente virtuoso, e eu vou trazer na geral, é aquele que até enquanto dorme, a sua preocupação maior, minha lâmpada tem que estar acesa. Porque o noivo pode voltar enquanto eu estou acordado, como também pode voltar enquanto eu durmo. Então ao dormir, a minha lâmpada tem que estar acesa. Na madrugada ela tem que estar acesa. Quando eu acordar pela manhã, ela tem que estar acesa. E para isso, missionária, eu tenho que ter azeite. E quem tem a preocupação em manter a lâmpada acesa, ele não busca reserva de azeite só no congresso. Só nos dias que me traz um certo conforto e facilidade. Eu vim pregar nessa noite. Quem vai em busca da reserva de azeite, vem para o culto. Aí chega culto, nem participa da oração. Bota o joelho descaradamente, 5 minutos, e faz a sua oração. Deus, fala comigo. Quem está em busca de azeite, quem está à procura de obter reserva, não busca só quando lhe convém, só quando lhe agrada. Ah, alguém me chamou para oração, eu vou. Os irmãos vão para o monte, eu vou.
Quem está à procura, ou melhor, quem está no objetivo de ter reserva de azeite, ele olha na segunda quando não tem culto. E a sua busca não é no meio da multidão, é dentro da sua casa. Ele entra dentro do seu quarto e em da onde caíste, e arrependa-te e pratica as primeiras obras. Deus me trouxe aqui hoje para dizer para alguém: ainda dá tempo. Vou melhorar para ver se alguém acorda aqui. Deus está nos chacoalhando aqui para dizer: ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você mudar. Ainda dá tempo de consertar o teu altar. Ainda dá tempo de tirar as cinzas. Porque em Levítico 6, versículo 13 vai dizer que o fogo tem que arder continuamente sobre o altar. Mas não tem como haver chama. Não tem como haver fogo se tiver cinza. Então ainda dá tempo de fazer a limpeza. Ainda dá tempo de limpar os nossos corações. Ainda dá tempo. Segura um pouquinho a bateria. Ainda dá tempo. Estou encerrando, mas eu estou estremecendo aqui. Escute bem, ainda dá tempo. Deus falou aqui nesta noite, através do seu profeta, que o Senhor haverá de recolher muitos. Aí tem muita gente que ouve, aleluia, que ouviu e não se preocupou com isso. Mas a pergunta do Espírito Santo para nós está aqui na palavra: loucos, se hoje vos pedis a vossa alma, o que tens para oferecer? Vou traduzir para você entender. Se hoje for o dia em que o Senhor te agraça em recolher mais uma flor do seu jardim, e se hoje for o seu dia de teu encontro, o que é que tens para oferecer? Se o noivo resolver voltar no individual para ti, se ele voltar, aleluia, no particular para ti, será que subirás? Só existe dois caminhos, o céu e o inferno. Então qual o caminho que você tem se preparado? Tem se acostumado com essa terra, mesmo sabendo que aqui é temporário? Tem se preocupado com as coisas terrenas, mesmo sabendo que a tua estadia aqui é temporária? Tem se preocupado com tantas coisas, mesmo sabendo que aqui não é a tua morada? Muitos têm ouvido palavras como essa, e é o fato de há muito tempo ter ouvido te levou a ter um conforto de que não vai acontecer, ou de que vai demorar para acontecer. A parábola das 10 virgens. As virgens loucas eram desprovidas de virtude, viviam em um sono espiritual. Quando a gente dorme no sono espiritual, o comodismo domina. E aí vem aquela sensação de que está tudo bem, de que eu não preciso mudar, de que não precisa nada em mim se consertar, eu não preciso me consertar. Elas viviam em uma escuridão constante, e quem está na escuridão não consegue enxergar. Quem anda na escuridão não tem visão, não enxerga. Por mais sinais que são me dados, não consegue enxergar a verdade. E o fato de não enxergar, se acomoda. E lhe traz a segurança para não se arrepender.
Não se arrepender dos pecados. Não se arrepender das falhas. Não se arrepender em aceitar a caminhar de qualquer maneira. Traz a segurança de que o meu pecado é um pecadinho e não vai importar para Deus. Traz a segurança de que as coisas mudaram. Que agora estamos na igreja, estamos no século 21. E as coisas modernizou. Traz a segurança de que aleluia, de que o certo é o errado. E o errado é o certo. Nos acostumamos e aceitamos. Quando andamos na escuridão, assim como as 5 loucas, sem azeite, o erro pode acontecer, mas aceitamos. Aceitamos adultério em nosso meio. E prestamos as nossas bocas, muitas das vezes, para mentira. Falamos mal do nosso irmão e achamos que é natural falar. Causamos intriga em nosso meio. E se esquecemos que é algo que o Senhor abomina. Pois 7 coisas o Senhor detesta. As 7 Ele abomina. E qual é a missionária? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Quando andamos na escuridão sem a presença, você não consegue enxergar os sinais que Ele tem te dado todos os dias acerca da tua conduta. Agimos de qualquer maneira dentro dos nossos serviços. E aonde deveríamos ser a luz, não estamos sendo. Quando andamos nas trevas, não seguimos a direção que Ele deu. E qual é, missionária? Sejais vós a luz dessa terra. Sejais vós o sal. Não entendemos que o sal, ele não é mais o abacate, ele não é importante. Você observa bem quando vai fazer a compra do seu supermercado, da sua casa no mercado. Você pode pegar tantas coisas. Mas às vezes um pacote de sal é necessário. E tem vezes que nem sequer precisa você comprar. Vou trazer outro exemplo. Aquele tão sonhado e desejado churrasco. Para mim que você faz. Você pode comprar o tanto de carne que for. Seja picanha, alcatra, colchão mole. A asinha de frango não pode faltar. Só que quando você vai pegar o sal, apenas um pacote é necessário. Você usa e ainda sobra. O sal não é o mais importante. Tempera uma carne e esquece do sal. Não tem gosto. Não consegue comer. Faz aquela tão sonhada e desejada costela gaúcha e não ponha um sal. Pode colocar o tempero que for, mas se não tiver o sal não é o mais importante, mas é o necessário. Quando Jesus vai dizer para mim e para você, sejais o sal dessa terra, Ele está dizendo, ei, você não vai caminhar por aí sendo importante, mas aonde você plantar as plantas dos teus pés, será necessário. Aonde você chegar, será necessário. Haverá diferença. Um crente cheio da graça, um crente cheio de azeite, aonde ele planta a ponta dos pés dele, ele é necessário. Seja no teu serviço. Pode haver pessoas lá que não são ainda de Deus.
Mas chegou você, que é o sal da terra. E é necessário que você faça a diferença lá. É necessário que você seja a luz lá. Porque a luz no meio das trevas, ela ilumina. Quando ele diz para você ser a luz dessa terra, é para que as pessoas que andam na escuridão consigam enxergar Jesus em você, consigam enxergar a presença dele em você. E como Labacá enxergarão Jesus em você se andamos muito lá? Como enxergar Jesus em nós se não tiver azeite? Se não tiver lamparina acesa. Essa noite Deus me trouxe aqui e eu encerro. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: ainda dá tempo de você ir em busca do azeite, filho. E para alguns aqui, porque o Senhor aleluia, me trouxe aqui para pregar debaixo da revelação. Para alguns aqui, ainda dá tempo dessa chama acender aí. Porque o Senhor me mostra a lamparina na mão, mas não tem mais chama acesa. É você que enquanto eu pregava e falava que que existia pessoas aqui que não sente mais a presença. É você que não consegue mais se quebrantar, que não consegue mais orar e sentir o calor da presença dele. É você. A tua lamparina apagou. A falta de azeite fez a chama apagar. Mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer: ainda dá tempo. Na parábola de Mateus 25, as 5 loucas não tiveram tempo, o noivo chegou. Mas para você ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você pedir perdão pelos pecados. Ainda dá tempo de você pedir para Deus te purificar. Ainda dá tempo para lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Ainda dá tempo de consertar o teu altar. Ainda dá tempo de você vigiar mais, de você orar mais, de você se reservar mais. Ainda dá tempo de você ter particular com Ele, porque se você não conhece o dono do céu, não tem como você ir morar lá. Ainda dá tempo de você conhecer o teu Deus. Ainda dá tempo de você meditar na palavra. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você despertar. Livro de Isaías, capítulo 32. Vai dizer, aleluia. Isaías, capítulo 32. Levantai-vos. Levantai-vos. Levantai-vos, vós que estáis em repouso, e ouvi a minha voz, diz o Senhor. E vós que estáis tão seguros, as minhas palavras, diz o Senhor. Diz você que se acostumou a estar no comodismo. A voz do Senhor, vós que estáis em repouso. Que essa semana aleluia, que essa semana se inicie diferente na tua vida. Vou melhorar e aleluia, que o domingo se inicie diferente na tua vida. Que você não se preocupe mais com o frango e a macarronada. Se preocupe mais com a tua presença. Com a presença de Deus sobre a tua vida, ou melhor. Que não se preocupe com a Coca-Cola que não pode faltar. Mais do que a presença de Deus. Que você acorde amanhã
Já que dá tanta desculpa durante a semana, que não pode orar, que não pode jejuar, porque trabalha, por causa da correria, que você acorde amanhã, dizendo: hoje eu vou abrir um propósito, e a partir de hoje, a minha vida não será mais a mesma. A partir de hoje, eu não serei mais o crente acomodado. A partir de hoje, eu não serei mais o crente morno, porque naquele grande dia eu sei que o Senhor irá vomitar. Aproveite, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você voltar ao teu primeiro amor. Ainda dá tempo. Quando você tinha prazer em ler mais a palavra e conhecer o Deus que você serve. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você se consertar com teu irmão. Que há muito tempo você tem andado e caminhado e sabendo que deixou algo lá atrás que não foi resolvido. Ainda dá tempo de você pedir perdão. Ainda dá tempo de você bater lá na porta daquele parente que você brigou e dizer: eu vim aqui te pedir perdão, porque eu tenho que ser a diferença, e Jesus te ama, e eu quero que a gente vá junto para o céu. Ainda dá tempo. Varão, de você parar com as brincadeiras no teu serviço e verdadeiramente se posicionar como homem de Deus lá. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você mostrar que você é um servo de Deus nos lugares aonde você tem andado. Aleluia. Meu Deus, quero terminar, Jesus. Nos lugares aonde você tem andado escondido. Vou melhorar para você entender. Como um agente secreto. Pisa em lugares onde ninguém sabe que você é um cristão. As pessoas não conseguem enxergar Jesus em você. Ainda dá tempo de mudar isso. Ainda dá tempo de ser exemplo dentro da tua parentela. Não aquele parente briguento que todo mundo sabe, aleluia, que é briguento, que é turrão. De você mostrar que você serve um Deus vivo, que muda a história. Ainda dá tempo, diz o Senhor nessa noite. Essa é a palavra que o Senhor ministrou. E eu sei que talvez não agradou a alguns. Mas os 7.000 que não se curvaram, entendeu? Que o Senhor só exorta aquele que ama. E eu tenho que sair daqui hoje não empurrando a palavra para o meu irmão, dizendo: aquele irmão fulano de tal deveria estar aqui. Eu tenho que sair daqui hoje batendo no meu peito, dizendo: a palavra foi para mim. Essa mensagem foi para mim. Hoje é a noite de você tirar, aleluia, a tua capa de aparência. Cheia de títulos e de, aleluia, posições, de cargos. E sair daqui hoje batendo no peito dizendo: Deus, eu sei que tenho muito tempo de caminhada no Evangelho, mas eu entendi. É eu que preciso mudar. Porque de qualquer maneira, a trombeta vai tocar e eu não vou subir. Essa é a palavra para ti. E naquele grande dia, e aqui eu encerro. Que glorioso será, pastor, ao ouvir do noivo, do teu noivo: vinde, benditos do meu Pai. Vinde, benditos do meu Pai. Pode entrar, o céu é teu. Eu preparei um lugar
Abacai. Assim como ele disse em João 14, ele preparou um lugar para ti. Já tem um lugar preparado para você. Não perca, Abacai. Não perca essa oportunidade de andar nas ruas de ouro, de jaspe, de cristal. Não perca a oportunidade, pois na grande ceia, as bordas do cordeiro. Imagine comigo o teu lugar reservado. Ele reservou um lugar para você. Missionário, eu sou cheio de falhas. Ele reservou um lugar para você. Missionário, eu tenho caminhado de uma forma que não tem agradado Ele. Ele reservou um lugar para você. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Amém? Quem recebe essa palavra? Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Deus abençoe, viu? Deus abençoe.